E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Como a gente já havia falado semana passada, né? Essa semana a gente vai começar a iniciar alguns conhecimentos em busca da nossa riqueza. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns conceitos financeiros, algumas siglas que vocês vão costumar ver no mercado financeiro, porque de coração eu espero que vocês comecem a ter desejo de estar investindo o dinheiro de vocês, de estar gastando ele de uma forma mais consciente. A gente já viu nas aulas passadas que é bom sempre a gente estar fazendo orçamento, que é bom sempre a gente buscar guardar o nosso dinheiro e gastá-lo de uma forma inteligente. Hoje a gente vai aprender o que fazer com esse dinheiro que está sobrando. Então abre aí na sua apostila, ó, capítulo 10 do nosso módulo 2. É a nossa penúltima aula deste módulo. Então hoje vai ser o capítulo Pensando no Futuro. Vamos lá? É que eu gostaria só de relembrar um pouquinho o que a gente viu até agora. Depois de muito analisar, cortar gastos, fazer negociações, pagar as dívidas e colocar sua vida financeira em ordem, eis que sobra um dinheiro. Mas e agora, o que fazer com esse dinheiro sobrando? O dinheiro possui o valor do tempo e precisamos saber investir ele. Então, agora a gente já viu que todos conseguimos gerar uma renda extra que todo mundo já viu. Nós já sabemos as táticas de negociação, então nós não vamos mais cair na tática de negociação dos vendedores e acaba sobrando dinheiro. Inevitavelmente vai sobrar alguma coisa. É esse que sobra que a gente vai aprender o que vai fazer hoje. Nessa aula vamos aprender o que fazer com esse dinheiro e ver os principais tipos de investimentos para fazer uma escolha segura e depois de tempo e esforço usufruir dos bons dividendos, ou seja, do lucro vindo do dinheiro que você investiu. Vamos lá, pessoal. Hoje tem bastante conteúdo, então presta bem atenção. O que você não entender, eu peço que você me procure, que você me fale o que é e se tiver alguma dúvida, ainda mais em relação ao que a gente vai falar no final. Qualquer coisa, procura no WhatsApp, procura no grupo da turma, que a gente vai estar aqui para responder. Beleza? Pega a sua apostila se você não está, assina o seu nome na plataforma se você não assinou ainda, por favor. Essa é a nossa forma de fazer a sua chamada, de você receber a sua presença. Então, por favor, não deixe para fazer depois de assistir a aula, senão você vai esquecer. Pausa o vídeo, vai lá, coloca o seu nome e volta aqui de novo. Beleza? O que são investimentos? Investimentos são aplicações de recursos poupados com a expectativa de receber uma remuneração. Cada tipo de investimento possui uma liquidez, que refere-se à capacidade que esse investimento possui de ser convertido em dinheiro. Outro ponto importante a ser citado é o risco que existe nos investimentos em relação aos ganhos. Então vamos lá, pessoal. Se você ficou assim, meu Deus do céu, não entendi nada. O que é liquidez? O que é os ganhos aí? Como assim? Como assim tem riscos? Vamos lá. Liquidez, pessoal, é a capacidade que você tem de vender algo fácil. É a capacidade que aquilo que você tem de se tornar dinheiro. Por exemplo, se eu tenho um celular e eu for vendê-lo, ele vai ter uma liquidez, ele tem uma facilidade de ser vendida, diferente de vender uma casa, por exemplo. Então, essa liquidez, esses investimentos, você geralmente vai investir de acordo com o que você julgar que é bom em relação à liquidez daquele dinheiro. Vamos supor que você vê uma aplicação que ela dá muito retorno, mas a liquidez dela é um pouquinho mais distante, ou seja, você vai ter retorno maior porque você investe nela a longo prazo. Então, esse risco que existe nos investimentos em relação aos ganhos é exatamente isso, porque se você deixa algo aplicando por muito tempo, aquilo ali pode tanto aumentar bastante o valor quanto reduzir. Então, de acordo com o risco que você tem investindo o seu dinheiro, diferente vai ser a questão do retorno financeiro que você vai ter com os juros, os dividendos vindo desse dinheiro investido.
E aqui o perfil do investidor. Se você quiser, vai aí na página 105 da sua apostila aí onde você abriu, vai ter escrito aqui. Eu vou estar passando um pouquinho por cima sobre o que está aqui e o que está na página 106. Se você ficar com alguma dúvida, dá uma lidinha. Se não, me procura que eu vou explicar para vocês. Eu quero que todos vocês entendam muito bem o que é cada um dos conceitos que eu vou passar para vocês agora. Então, vocês precisam compreender isso para que vocês se tornem investidores. Sempre quando você decide investir, deve escolher uma boa corretora para auxiliar no processo. Não é corretora de imóveis, é corretora de valores. Então, essa corretora que você vai procurar, ela vai estar fazendo um teste com você. Geralmente, todas essas corretoras, eu vou mostrar no final da aula aqui uma para vocês, que é quando você termina o seu cadastro no site, você já tem que fazer um teste para definir qual é o seu perfil de investidor. Mas antes é preciso definir através de testes se o seu perfil é conservador, que você no caso visa mais segurança e menos ganhos, que é o tipo de investidor que ele não vai querer investir em ações de alto risco. Ou seja, ele vai preferir que ele tenha a segurança de receber pelo menos o dinheiro que ele investiu de volta e tendo às vezes menos ganhos. Às vezes a aplicação vai render menos juros, mas ele tem mais segurança de ter o seu dinheiro de volta. Esse nós chamamos de conservador, que é aquele investidor que ele investe, mas ele quer ter a garantia de que vai receber o dinheiro dele de volta, de preferência com juros, mas de que ele vai receber aquele dinheiro de volta. Temos também o investidor considerado moderado, que é aquele que vai falar assim, não, não quero que seja tão seguro assim, eu quero ter os meus ganhos, que eles sejam maiores do que o conservador, então eu abro mão de um pouco mais de risco, mas que eu tenha mais ganhos. Eu não vou deixar de ter a segurança de receber o meu patrimônio de volta, mas vou investir em algumas aplicações mais de alto risco, mais arriscadas. Então ele vai ter ganhos compatíveis com aquela segurança dele. E temos por último o arrojado. Arrojado é o quê? Aquele que investe em aplicações de alto risco, que ele pode ter um grande retorno, mas que se tiver prejuízo ele vai perder também um pouquinho mais de dinheiro. E lembrando, esses arrojados não quer dizer que ele só vai investir em aplicações de alto risco. São pessoas que ela tem o costume de investir em aplicações de alto risco, mas ela também tem investimentos em outras aplicações com menos riscos para que ela não perca todo o patrimônio. E isso é um conselho que eu dou para vocês. Quando vocês começarem a investir, não invista somente em um tipo de aplicação. Tenha a sua carteira de investimentos bem diversificada. E isso vai ajudar bastante vocês. Deu para entender, pessoal? Se não entendeu, novamente, me pergunte. E vamos para a próxima. Os tipos de investimento. Você vê que são bastantes tipos aqui, ó. Tem 7. E tem mais investimentos ainda. Tem mais siglas ainda, mas cada coisa com seu tempo. Vamos começar pelo básico hoje. Vamos estar vendo cada um desses conceitos aqui. E o que você não entender, você me pergunta, que mais para frente nós vamos começar a aprofundar mais um pouquinho nesses tipos de investimentos. Vamos lá para o primeiro. Aqui temos a poupança, que eu tanto amo e vocês sabem. Mas vamos lá, pessoal. A poupança é uma das aplicações financeiras mais tradicionais do mercado. Uma das mais antigas, para falar a verdade. Os recursos guardados na poupança, em média, são remunerados a uma taxa de juros de menos de 0,5% ao mês. Os rendimentos são creditados mensalmente na data de aniversário do depósito e não é descontado no imposto de renda. Pessoal, quando a gente fala em poupança, é por isso que eu costumo falar que o rendimento dela é pouco. É muito pouco. Às vezes, como a gente vai falar daqui a pouco, é até negativo. Então, quando você coloca o dinheiro na poupança, ele não rende todos os dias. Ele vai render só de mês em mês. De mês em mês ele rende. De mês em mês ele rende. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Esse dinheiro às vezes pode até render,
Mas se você fizer 3 saques, por exemplo, se você tirar 3 extratos, se não tiver lá no grupo de produtos que você adquiriu junto com essa poupança, se você tirar 3 extratos, já desconta alguma coisa. E esse valor que desconta é bem maior do que o rendimento que esse dinheiro teria. Então, por isso que eu falo do cuidado com essa poupança. Não é recomendado para ser utilizado como investimento, pelo baixíssimo retorno financeiro. Então, a poupança ela foi criada mais para a pessoa guardar dinheiro e não para que ela viesse ter rendimentos através daquele dinheiro. Que no pior dos casos, além das taxas por serviços que acabam sendo descontados, que é o que eu falei do extrato, por exemplo, que é o que eu falo da quantidade de saque. Se você observar, toda poupança ela tem uma quantidade de vezes que você pode sacar no mês. E se você passar daquela quantidade, você tem que pagar uma taxa. Então, isso daí é algo que o banco faz para retirar. Você acaba não tendo lucro em cima daquele dinheiro, que acabam sendo descontados, ainda pode trazer prejuízos ao dono da poupança. Ou seja, além dessas pequenas taxas, grandes taxas para falar a verdade, que são descontadas, você ainda pode ter prejuízos se o retorno da poupança tiver prejuízo também. Então, vídeo de 2019, ano passado, por exemplo, o rendimento da poupança foi negativo. O mercado financeiro ele teve uma queda e refletiu na poupança. Então, quem estava com dinheiro na poupança desde o começo do ano, no final do ano tinha menos dinheiro. Por isso que eu falo que a poupança ela é só para você falar que tem uma conta bancária. Eu não recomendo que você guarde dinheiro nesses bancos tradicionais na poupança, por exemplo, porque lá não vai render o seu dinheiro. Você vai estar colocando o seu dinheiro ali e ele não vai te trazer um retorno agradável. Aí temos aqui também o CDB, que é onde a gente começa a falar de produtos financeiros que realmente vão começar a trazer um dinheiro de retorno para você. CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, são títulos emitidos por uma instituição financeira, geralmente um banco. Tais depósitos possuem uma data determinada para resgate e podem ter uma taxa de juros determinada no início da aplicação ou vinculado a algum indicador econômico. Pessoal, quando a gente fala em relação ao CDB, nós não estamos falando de um dinheiro tão fácil de você retirar como a poupança. Por quê? Porque eles têm uma data. Quando você investe em um CDB, você vai investir aquele dinheiro e não vai poder sacar na hora que você quiser. Ele vai ter uma data para que você possa fazer isso. Então, ele vai ser emitido por uma instituição financeira, geralmente um banco. Então, é uma alternativa tão segura quanto a poupança, mas ele rende mais. Garantida pelo banco emissor e pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Pessoal, o que seria esse FGC? Para que você venha entender. FGC é um fundo que vai te garantir que se você investir até 250 mil e aquele banco, aquela instituição financeira quebrar, você vai ter pelo menos o dinheiro que você investiu de volta. Ele pode não ter o lucro do seu investimento, mas você pode ter todo o seu dinheiro de volta, como se fosse um seguro para você. É indicado como alternativa de investimentos aos investidores que possuem conta corrente e que procuram alternativas de aplicação de baixo risco. Pessoal, caso você tenha uma conta corrente e o banco verifique que você tem uma grande movimentação desse dinheiro, ele vai chegar a te oferecer esse serviço, falar assim, ó, aqui eu tenho um fundo CDB e tal, daqui do banco, que eu gostaria de oferecer, porque isso daqui vai render mais do que você deixar esse dinheiro guardado e blá, 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 blá. Mas geralmente esses fundos que o banco oferece, eles vão ter um retorno maior para o banco. Lembra, o banco não quer que você ganhe dinheiro, o banco quer ganhar mais dinheiro. Então, se você ganha um pouquinho no final de tudo isso, é lucro seu, é um lucro da operação. Mas o banco não está visando isso, ele está visando o ganho de dinheiro dele. Em resumo, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco e ganhando os juros desse empréstimo. Quando você compra um CDB, quando você investe em um CDB, é como se ao invés do banco estiver fazendo um empréstimo para você, você está fazendo um empréstimo para o banco.
É como se você estivesse falando assim, ó, estou te emprestando esse dinheiro aqui, mas é para você me pagar e eu quero receber juros. Então ele vai ter a segurança de uma poupança, mas vai ter os ganhos maiores, porque você está emprestando para o banco com uma data estabelecida para poder pegar esse dinheiro de volta com os juros decorrentes do tempo. Deu para entender, pessoal? Vamos aqui para o nosso próximo conceito, que são as ações. Toda vez que a gente fala em dinheiro, investir, em receber retorno, as pessoas já pensam em ações. Você viu aqui até agora que nem tudo é feito de ações. Ações são títulos de empresas que são negociados através da BMF e Bovespa, a Bolsa de Valores do Brasil, a principal instituição brasileira de intermediação de operações do mercado de capitais, e tem por objetivo facilitar a transação entre as corretoras, negociando cada uma delas. Então, o que vai ser essas ações? Elas vão ser parcelas de empresas que você vai estar comprando. As ações funcionam como se você estivesse adquirindo parte de determinada empresa e se tornando sócio dela, tendo participação nos rendimentos da empresa conforme a mesma cresce seu valor de mercado. Então, quando você fala em ações, lembrando, você sempre tem que ter uma corretora para fazer isso, né? Você chegar lá em algum lugar e vou procurar o site da BMF, vou começar a investir. Não, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter alguém para te auxiliar. E quem vai te auxiliar nesse processo são as corretoras de valores. As ações funcionam. Cadê? Para comprar ações é necessário contratar uma corretora que terá a custódia das ações durante os trâmites da negociação. Então, não vai ser propriamente você. Você vai ter o poder de decidir a ação que você quer investir, mas a corretora vai realizar os trâmites para você. Antes de você falar, mas professor, ele vai roubar o meu dinheiro. Não rouba, pessoal. Porque você tem o controle do que você quer investir, de quanto você quer investir e aonde você quer investir. Então você vai saber o retorno. O que a corretora vai fazer é negociar isso para você. Então, quando você adquire uma ação de uma empresa, você se torna sócio dela. Ou seja, aí que vem aqueles pequenos riscos. Se aquela empresa subir o valor dela de mercado, você lucra. E se ela reduzir o valor, você perde. O que muitos investidores fazem é investir em empresas que estão começando, que têm um potencial de crescer. Aí quando essa empresa cresce e chega no auge, eles vendem as ações dela mais caras, compram de outras empresas que têm a ação mais barata, esperam essa empresa crescer e recolhem de novo os investimentos. Porque é assim que funciona o mercado financeiro. Você investe em algo que está crescendo, esse algo cresce, você vende essa ação e compra outras. Deu para entender, pessoal? Vamos para o próximo, que são os fundos de investimentos. Um fundo de investimento pode ser definido como um condomínio de investidores que se unem para obter melhores condições de negociação. São administrados por gerentes exclusivos. A rentabilidade é calculada pelo administrador e repassada entre os investidores. Os fundos são uma excelente forma de diversificar a sua carteira em busca de maiores retornos. Pessoal, quando nós falamos em fundos de investimentos, é como se você estivesse investindo em um conjunto de investimentos de uma vez. É como se você tivesse, ao invés de pegar só um, você pegasse diversos fundos de uma vez. Então você vai diversificar a sua carteira de investimentos, investindo em vários fundos diferentes. Então o fundo de investimento é também um tipo de investimento, mas é uma aplicação, geralmente um pouquinho maior o valor dela, que vai te dar um investimento em diversos fundos para que você tenha um retorno financeiro maior em decorrência desses investimentos. Deu para entender, pessoal? Temos aqui o LCI e depois temos o LCA, que são quase a mesma coisa, só vão mudar de onde você vai estar retirando esse dinheiro. O LCI, no caso, são títulos de créditos garantidos por hipoteca, que no caso é a venda de um imóvel ou alienação fiduciária de imóvel, e foram criados como instrumento financeiro para a captação de recursos para financiamentos imobiliários.
A aplicação ocorre exclusivamente por meio de débito em conta corrente, com crédito automático no vencimento, lembrando, sempre no vencimento, e solicitação do resgate antecipado. Pessoal, antes de você perguntar, mas professor, o que é LCI? Vamos falar isso agora. A LCI, que é a letra de crédito imobiliário, é um investimento de renda fixa que apoia e financia projetos do setor imobiliário. O investimento é garantido até 250 mil pelo FGC, que a gente já viu, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e é isento de imposto de renda para pessoas físicas. Pessoas jurídicas, empresas que forem investir, elas têm que pagar sim o imposto de renda, têm que declarar. Novamente, é como se você estivesse emprestando dinheiro para financiar o setor imobiliário. E tem essas obras grandes que você vê, esses investimentos enormes que são feitos para poder criar grandes prédios, grandes casas e essas coisas, de financiar imóveis. Quando o banco faz um pregão para financiar imóveis, vender casas, nesse LCI é como se você estivesse investindo dinheiro. Entenda, quando você passa a tratar de ações de dinheiro, você está tratando como se você estivesse fazendo o papel que geralmente o banco faz por você. É como se você tivesse o poder, você está investindo em algo, você está falando assim, não, eu estou dando meu dinheiro para você fazer isso e eu vou querer o meu retorno depois. E não o contrário, muitas pessoas fazem financiamento no banco e pagam juros porque estão comprando alguma coisa. Nesses LCI, você está investindo no setor imobiliário e vai ter o retorno. Esses investimentos têm uma data de vencimento. Quando a gente fala de vencimento, nós estamos falando de uma data. Você tem uma data para ter o retorno desse dinheiro. Então, ou solicitação do resgate antecipado. Você solicita ele com uma antecedência, não vai ter, é lógico, todos os ganhos que estão sendo prometidos através desse investimento, mas você pode sacar ele antecipadamente. Você só tem que solicitar isso. E temos aqui a LCA, que eu nem vou ler, porque a única diferença é porque em vez de você investir no setor imobiliário, você investe no setor agropecuário, em cooperativas, em financiamentos para o crescimento desse setor. Então o LCA é para isso, é quando você vê aqueles grandes loteamentos de fazenda, investimentos em gado, nesse tipo de coisa, é como se você estivesse ajudando esse mercado a crescer, investindo ali e tendo o seu retorno. Novamente, até 250 mil é garantido pelo FGC que se você investir até esse valor, você vai ter todo ele de volta, mesmo se o banco, a corretora quebrar. É como se você estivesse emprestando para financiar o setor agropecuário do país. Então, por isso que a gente fala de todo esse poder de investimento. Quando você está investindo em algo, você tem poder sobre aquilo. É isso que eu quero que vocês entendam, que deixe de pensar que o seu dinheiro é algo para ficar guardado e pense que ele é algo para render. Não existe isso de onde o rico cada vez fica mais rico. Você fala assim, professor, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas você vai crescendo pouco a pouco e vai alcançando um patrimônio maior. O importante é você começar a fazer isso. E por último, temos o famoso Tesouro Direto. Nesse caso específico, é como se você estivesse fazendo um empréstimo para o governo pagar dívidas públicas e recebendo os juros devidos por isso. No caso, o Tesouro Direto refere-se aos títulos emitidos pelo governo com o objetivo de financiar a dívida pública, como falamos anteriormente, lá atrás. A gente não tem falado que quando você investe em algo é como se você estivesse emprestando dinheiro? Então é exatamente isso. Quando nós falamos em relação ao Tesouro Direto, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo pagar dívidas. É como se fosse um filho falando assim, pai, me dá um tanto de dinheiro para poder pagar algo que eu comprei. Você comprou um perfume, sei lá, você comprou uma Tupperware, não sei, e você tem uma data para pagar, é como se você tivesse pegando esse dinheiro e depois você tivesse que devolvê-lo com juros. E é isso que o governo faz por você. É como se eu pegasse e chegasse assim, ó, Joãozinho,
Eu vou pegar seu celular, me empreste seu celular, que eu vou vendê-lo e eu vou comprar o melhor e te devolvo o celular melhor. É isso que você faz. Você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo e ele vai te pagar juros. O programa foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, sendo uma interessante alternativa de investimento para pessoas físicas. E o que é interessante do Tesouro Direto é que você não precisa ter muito dinheiro para investir. Se você juntar dinheiro ali pelo menos por um mês, você consegue estar investindo ali mensalmente R$ 100. Você vai investindo nesses pequenos. É porque não é tão pequeno assim, para falar a verdade. Mas se você pensar que até um tempo atrás todo mundo pensava que era só rico que investia, não é só rico que tem R$ 100. Se você poupar o dinheiro que você tem, você consegue uma certa frequência em estar sempre investindo e tendo retorno desse dinheiro. Deu para entender, pessoal, o que é o Tesouro Direto? E falando em Tesouro Direto, a gente já está caminhando para encerrar. Eu só queria falar só mais um detalhe para vocês. Onde investir esse dinheiro? Se você chegou até aqui, pessoal, nessa aula, eu quero que você mande no meu particular. Eu vou fazer meu dinheiro render. Manda isso no meu particular, não é para mandar no grupo, manda no meu privado. Eu vou fazer meu dinheiro render. Antes de realizar qualquer investimento, é necessário ter em mente que os bancos nunca vão lhe oferecer investimentos que façam você ter mais ganhos que eles. Então é importante que você busque uma corretora para poder escolher o tipo de investimento adequado para você de acordo com o teste de perfil que você deverá realizar. E uma das alternativas está ao lado. Você vê que eu coloquei até aí uma captura de tela aí no aplicativo, que é a Modal Mais. Pessoal, eu não estou ganhando dinheiro com isso, eu não ganho um centavo, ninguém está me pagando nada, mas é só uma ajuda que eu faço para vocês. Se você puder, instale esse aplicativo no celular, tem para Android, tem para iPhone, tem para tudo isso. Instala e faz o teste, pessoal. Faz o cadastro e o teste, porque isso daqui a gente falou o tempo todo nessa aula sobre corretora. Essa Modal Mais, ela vai estar fazendo a gestão dos seus investimentos, ela vai te apresentar bons investimentos que você pode estar fazendo para que o seu dinheiro venha render. Então, eu recomendo que você dê uma olhada, que você passe a colocar para você fazer depósitos, ou você faz transferência, ou você gera um código de boleto para você pagar e estar investindo. Essa Modal Mais, ela é um banco que vai te fazer uma conta corrente. Você vai receber um cartão, que você pode usar esse cartão, mas esse cartão não é de crédito, ele é só de débito. Você vai poder gastar o que tem disponível lá. Mas eu recomendo que vocês guardem o dinheiro lá e vão investindo nos fundos que eles vão te propor, que vai ser em relação ao tipo de investidor que você vai ser apontado através dos testes. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês comecem a fazer esses investimentos. Se você tiver alguma dúvida, que você me procure, que você me fale, que eu vou estar tirando tudo. É como eu falei, vocês começaram a fazer esse curso e eu quero que ao término desse curso, a gente está chegando já na metade. Eu quero que ao término desse curso, vocês tenham algo realmente concreto de patrimônio. Eu quero que vocês fiquem ricos. E na próxima aula, nós vamos estar falando de atitudes de prevenção. Hoje nós falamos dos ganhos, na próxima aula nós vamos falar de atitudes de prevenção, seja em relação a seguros, em relação a aposentadorias. Eu vou falar para vocês de aposentadorias públicas, que no caso é através de INSS, e também de aposentadoria privada, que é onde você vai investir para poder ter um retorno assim que você deixar de trabalhar. Beleza, pessoal? Qualquer coisa eu peço que vocês me procurem. Não esqueçam da nossa palavra escondidinha lá no meio do vídeo. E tchau!